Bom dia, pessoal. A aula de hoje vai ser complementar à aula que a gente teve inicialmente com a Elaine, para ajudar a gente a entender melhor e ter uma carga teórica um pouco maior no reconhecimento de nódulos, no reconhecimento de características semiológicas da mama que podem indicar lesões malignas, lesões benignas, quando a gente tem que se preocupar, quando não tem que se preocupar. Essa parte propedêutica e semiológica é extremamente importante na hora da avaliação da mama. A gente tinha intenção inicialmente de fazer isso no laboratório, mas por questões de disponibilidade a gente vai fazer somente aula teórica. Seguindo então. Bom, primeiramente é importante dizer que a comunicação com a paciente referente a técnicas achados vai ajudar a acalmá-la, o que é extremamente importante na relação médico-paciente, e é sempre importante a gente orientar o que a gente vai fazer antes de fazer a manobra. É extremamente importante a gente falar para a paciente o que vai ser feito para não pegar ela de surpresa. Quanto às técnicas de palpação, algumas referências dizem que preferem tal técnica, outras dizem que preferem outra técnica. Então, há várias técnicas de palpação. O importante disso tudo é que a mama seja extensamente examinada. O primeiro momento é a inspeção estática, quando a gente está olhando para a paciente. Ela deve ser iniciada com a paciente sentada e com os membros superiores pendentes, diante de boa iluminação. O que a gente vai tentar analisar nessa inspeção estática? A gente vai tentar analisar o volume, a forma, a simetria, se há retração ou abaulamento, se tem alteração da rede venosa por circulação colateral, por exemplo, que fica perceptível ao olhar para a paciente já. Se tem alteração da cor da pele, se ela está mais branca, se ela está mais pálida, se ela está mais marrom. Se tem alterações do complexo areolo-papilar, né? Pigmentação areolar castanho escura, ela indica estimulação estrogênia prévia, em exemplos de gravidez, que tem uma estimulação do estrogênio extremamente intensa. A pele costuma ficar, a pigmentação da pele areolar costuma ficar mais castanho escura, justamente por esse estímulo do estrogênio. Então é uma condição benigna, não tem indícios patológicos quando a gente vê isso. Se tem descarga papilar, se tiver queixa de descarga papilar, como a Elaine falou já na nossa primeira aula, é extremamente importante a gente investigar essa descarga papilar de acordo com suas características semiológicas, de acordo com a história da paciente. Então, a inspeção estática, o paciente está com as mãos levantadas, é importante para deixar a mama mais visível, essas mãos levantadas. Bom, a queixa de mastalgia, ela costuma ser muito comum nos consultórios de ginecologia. Então a gente tem que dividir essa mastalgia em cíclica ou não cíclica. A cíclica costuma ser rotineiramente benigna, relacionada com ciclo menstrual, relacionada com hormônios. Então a nossa conduta vai ser basicamente tranquilização da paciente e prescrição de AINE oral ou tópico em causa de dor intensa. Porque é uma condição muito autolimitada, então a gente não precisa pesquisar e aprofundar muito mais o tratamento e a propedêutica com relação a isso. Bom, a mastalgia não cíclica, ela pode ter origem mamária e pode ter origem extramamária. Mamária, a gente pode falar de dor por traumatismo, por fibroadenoma gigante, por ectasia ductal, por mastite, principalmente no puerpério, né? Cistos mamários são condições que podem cursar com dor mamária e extramamária, né? No caso da extramamária, por exemplo, dor no tórax, dor muscular, dor de origem pleurítica, isso a gente vai tratar a causa base da dor, da mastalgia, né? E isso a gente vai tentar identificar de acordo com a história da paciente, com a anamnese que ela tenta passar pra gente. A semiologia e a anamnese vai dar muitos indicativos pra gente, para direcionar a etiologia dessa mastalgia.
Quanto à inspeção dinâmica, a inspeção estática, a gente viu que a paciente estava sentada, a gente estava olhando. A inspeção dinâmica, a gente pede para ela fazer um pouco mais de movimento, para tentar deixar mais visível a mama em posições que a gente não conseguia ver com a paciente parada e sentada. Então, pode ser com os braços sobre a cabeça, pode ser com as mãos no quadril. Geralmente a paciente vai se inclinar para frente para deixar a mama mais pendular. Esse tipo de manobra é feita geralmente com pacientes que têm uma mama um pouco maior. A gente vai fazer isso para tentar evidenciar depressão ou retração que poderiam passar despercebida na inspeção estática. Diferente da dinâmica, que a gente está fazendo a paciente fazer um pouco mais de força nessa musculatura peitoral para tentar deixar nítido algumas coisas. Então, a mão sobre a cabeça, em seguida a gente vai pedir para a paciente apoiar as mãos no quadril, né? A gente aqui na região da crista ilíaca, que a gente pode falar para a paciente que é a região do quadril, a gente vai pedir para ela apertar com força essa região para tentar contrair essa musculatura, para tentar evidenciar alguma retração, alguma depressão que poderia não estar sendo visível na inspeção estática. Como eu falei, a gente vai realçar possíveis retrações, então ali na região da crista ilíaca a gente vai pedir para a paciente apertar com força. Se tiver abaulamento, a gente geralmente pode associar, geralmente são de processos benignos, podem ser de processos benignos ou malignos, mas quando a gente está falando de retração do mamilo, geralmente, quase sempre, na maior parte das vezes, são de origem maligna, diferente dos abalamentos. Aqui são algumas características que a gente consegue notar já na inspeção, né? Inspeção estática, sem o paciente precisar fazer esforço, como na dinâmica. Essa primeira foto em aspecto de casca de laranja, indica câncer já, em estado mais avançado. Essa retração do mamilo também, como eu falei mais cedo, indica câncer, muito indicativo de câncer, então exige que a gente faça uma busca, uma propedêutica, uma avaliação um pouco mais aprofundada. Quanto à palpação dos linfonodos, toda essa drenagem linfática da região da mama, ela é feita por linfonodos dessa região, que em processos malignos de neoplasia, eles costumam ficar mais aumentados. Então, é o que a gente vai buscar na hora de palpar os linfonodos. Tem linfonodos tanto da cauda de Spence, que é essa cauda lateral da linha axilar média ali até o mamilo, quanto linfonodos axilares mesmo. Então, para palpar a região axilar e seu prolongamento, que seria a cauda de Spence, a paciente deverá estar sentada, com o braço do mesmo lado que a gente vai palpar, né, homolateral, relaxado, e o antebraço vai repousar sobre o antebraço homolateral do examinador. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho melhor essa posição para palpar. Por quê? Essa conduta visa promover o relaxamento da musculatura peitoral da paciente. A gente quer relaxar dessa vez. Antes a gente queria contrair, agora a gente quer relaxar para tentar alcançar mais facilmente os linfonodos. A axila ela é avaliada com movimentos de cima para baixo. Por vezes, pode ser necessário o deslocamento do membro superior da paciente em direção à linha axilar média para facilitar esse relaxamento que a gente busca. Então, o antebraço da paciente apoiado sobre o nosso antebraço e com a outra mão a gente vai fazer a palpação da cauda de Spence, que é esse prolongamento lateral até a axila. A gente vai fazer também a palpação das cadeias linfonodais supraclaviculares. A paciente ainda está sentada, ela tem que estar sentada nessa situação, mantendo a cabeça semifletida com uma leve inclinação lateral, para facilitar a nossa manobra. A maior parte dos vasos linfáticos da mama, ela vai drenar para os linfonodos axilares. Mas também uma menor parte ela pode ser drenada para os linfonodos supraclaviculares e infraclaviculares. Então, em condições patológicas, a gente pode encontrar linfonodopatia nessas regiões, mas principalmente axilar. Quanto à técnica de palpação em si, a paciente tem que estar em decúbito dorsal, né? É primordial que ela esteja deitada para facilitar a manobra.
E a gente vai sempre delimitar mentalmente uma área para palpar. Algumas referências dizem que pra gente delimitar uma área retangular, que tem que se estender da clavícula até a linha inframamária ou linha do sutiã. Algumas referências pedem para usar a linha do sutiã porque vai abarcar toda a região da mama, né? Porque já é referência da mama da paciente. E a gente vai palpar da clavícula até essa linha inframamária em padrão em faixas verticais. Então a gente vai de cima para baixo, em faixa vertical. Com as polpas do segundo, do terceiro e do quarto dedo, tá bom? Mantendo os dedos sempre em discreta flexão. A gente vai sempre palpar com esses três dedos em direção ao gradil costal, em direção à costela da paciente. A gente vai palpar em formas de pequenos círculos concêntricos nessa nossa área delimitada mentalmente, em essa área retangular em faixas verticais, fazendo compressões suaves, médias ou intensas a depender do tamanho da mama da paciente. A gente tem que avaliar dessa forma toda a mama, inclusive a periferia, a cauda e a axila, como eu já falei. Então, inicialmente, a gente vai dividir isso em etapas. Inicialmente, a gente vai com a face palmar dos dedos, indo de encontro ao gradeado costal, né? Pode ser uma técnica ou pode ser outra. Que é a técnica de Vilpeax. Eu não sei se é assim que fala, mas essa é a nossa primeira forma de analisar a mama da paciente. Depois, a gente vai percorrer todo o perímetro mamário de forma sistemática. Então, a gente vai palpar com as falanges distais do segundo e do terceiro dedo, como se fosse tocar piano mesmo, assim. Que é a técnica de Blood God. Algumas referências dizem para usar todos os dedos das duas mãos de forma a fazer um mapeamento da mama de forma precoce, para ver já inicialmente se tem ou não tem alguma anomalia, algum nódulo, algum espessamento dessa região mamária, nos quadrantes mamários, que eu já vou explicar, de forma mais rápida. Mas é primordial que a gente faça isso de uma maneira mais precisa, utilizando só esses três dedos que eu já citei, comprimindo todas essas regiões de maneira bem precisa e calmamente, né? Então aqui a gente tem a localização dos nossos achados na mama quando a gente vai fazer a palpação. Então a gente tem quadrante superior lateral direito, quadrante superior médio direito, quadrante inferior lateral direito e quadrante inferior médio direito. Então a gente também pode localizar esses achados, se eventualmente tiver, em horas, como eu mostrei ali. A descarga papilar foi falado um pouco melhor pelo Elaine, mas eu vou ressaltar aqui porque é uma característica semiológica muito importante quando a paciente demonstra essa queixa. Como que a gente faz o estímulo para ter essa descarga papilar? Ela deve ser feita aplicando-se uma compressão unidigital suave sobre a região areolar em sentido radial, contornando a papila toda. Essa saída da secreção, ela pode ser provocada pela compressão digital de um nódulo ou uma área de espessamento, que pode estar localizada em qualquer região da mama. Então a gente tem que notar nessa descarga papilar quando a paciente vem com essa queixa. Se ela é uni ou bilateral, se ela é uni ou multiductal, se ela é espontânea ou se ela é provocada por essa compressão, ou compressão de um ponto específico em particular. Qual a coloração dessa descarga, se ela tem relação com algum nódulo ou espessamento que a gente consegue palpar. Claro, a gente tem que, sempre no diagnóstico diferencial, excluir causas de causas que podem cursar com descarga papilar. Então, tem alguns medicamentos, né, que por causa do aumento da prolactina, pela questão de mexer com a dopamina no hipotálamo e hipófise, que podem cursar com essa descarga papilar, não necessariamente a patológica, né? O que o paciente está fazendo é estimular através de uma medicação. Então a gente tem que sempre excluir essa etiologia. Sempre considerar se o paciente está fazendo uso de antipsicóticos, típicos, atípicos, se o paciente faz uso de antidepressivo, se o paciente faz uso de antiemético, de antihipertensivo, de opioide,
de antagonistas de H2. Então, todas essas medicações, elas têm que ser excluídas na nossa história para garantir que essa descarga não seja causada por medicação. Que no caso o tratamento é diferente, que é a retirada da medicação. Então a gente tem as características do fluxo papilar, né? Quando a gente tem que suspeitar desse fluxo, a gente tem as seguintes características. Geralmente é uma descarga espontânea, ela não é provocada pela compressão da areola. Ela é unilateral, é uniductal, ela é hemorrágica, serohemorrágica ou cristalina, né? Que é água em rocha, que a gente chama. Pode ser associada a nódulo ou retração areolar. A gente tem que ficar bem atento quando for essa condição. Quando forem pacientes idosas, pela questão dos fatores de risco, né? E se for no sexo masculino, porque isso não é comum no sexo masculino. Então, já acende uma luzinha, assim, pra gente investigar mais aprofundadamente. Quando a gente vai referenciar urgentemente a paciente com qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos, nódulos mamários em mulheres com mais de 30 anos que persistem por mais de um ciclo menstrual, né, que não tem a ver com essa relação hormonal, nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho em mulheres adultas de qualquer idade. Então, esse acompanhamento do nódulo é importante porque, de acordo com o seu crescimento, suas características, a sua morfologia, com o passar do tempo, a gente pode notar as características de malignidade desse nódulo. Então, é importante o acompanhamento. Se a descarga papilar sanguinolenta for unilateral, é importante também a gente investigar mais aprofundadamente, referenciar para um serviço de referência. Ou se tem uma lesão eczematosa da pele que não responde a tratamento tópico, né? Que seria um diagnóstico diferencial, no caso, né? Se responder a tratamento tópico. Se acontecer também com homens que têm mais de 50 anos com alguma tumoração palpável unilateral, com a presença de linfonodopatia axilar, com aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele de aspecto de casca de laranja, como eu mostrei mais cedo na imagem, se tiver alguma retração na pele da mama ou alguma mudança no formato do mamilo. Isso pode ser indicativo de câncer de mama. Então a gente sempre tem que referenciar para o serviço de referência. Então, finalmente acabando a aula de semiologia propedêutica, a gente pode registrar isso no prontuário do paciente, né, de uma forma sistemática e pragmática. Então, a primeira situação é de uma mama normal. Então, as mamas seriam simétricas, lisas, sem nodulação, sem secreção mamilar, sem linfonodopatia supraclavicular e axilar à palpação. Isso são características de uma mama sem nenhuma alteração. Bom, agora uma mama sugestiva de câncer de mama seria as seguintes alterações, seriam registradas dessa forma. Mamas pendulares com alterações fibrocísticas difusas, massa única na mama direita, ou seja, unilateral, medindo 1 por 1 centímetro de consistência firme, móvel e indolor. Pele com aspecto de casca de laranja. Em quadrante superior externo, às 11 horas, a 2 centímetros do mamilo. Então, esse seria um registro sugestivo de câncer de mama, com algumas características que eu já citei. Essa foi a aula de propedêutica. Eu agradeço a disponibilidade e o interesse de todos. Qualquer dúvida pode mandar no e-mail, no chat, que a gente está disponível para tirar essas dúvidas. Tá bom? Obrigado, até a próxima.